Então, a ideia, como eu falei, é discutir um pouquinho das condutas de diagnóstico e manejo terapêutico nesses tempos de pandemia, baseados em casos reais. Só para me apresentar formalmente, eu sou professor doutor aqui da infectologia, chefe do departamento, trabalho aqui no Hospital das Clínicas, na parte pública e privada, também sou diretor do site de infectologia, sendo responsável por ambulatórios principalmente de HIV, hepatite B, hepatite C. Sou membro da Sociedade Brasileira de Infecto, especialista e trabalho também na Comissão de Títulos Especialistas da SBI. Sou do Ministério da Saúde, na referência de genotipagem do HIV, e agora nessa pandemia trabalho como coordenador do grupo técnico médico da Covid-19. Como eu falei para vocês, esse material que a gente vai discutir faz parte também de um projeto que eu tenho de extensão universitária, que é o drbarbasa.org, e depois vocês vão poder, então, acompanhar a gravação e os slides dessa apresentação. O objetivo da discussão, está todo mundo nesse slide, Moria? O objetivo da discussão? O meu celular não está aparecendo o compartilhamento de tela, quero saber se todo mundo vem. Ótimo. A gente vai começar com conceitos básicos para o raciocínio clínico, depois vai abordar um pouco a classificação dessas formas clínicas, aplicação dos testes diagnósticos disponíveis, confirmação e descarte dos casos suspeitos, um pouquinho da terapêutica geral, não é o foco aqui hoje, mas como lidar de forma global com esse paciente, algumas características a respeito das possíveis candidatos para terapia específica da Covid-19 e uma discussão final. Então, vamos começar com o primeiro caso clínico, de uma mulher de 50 anos, ela é uma médica pediátrica, que foi avaliada inicialmente, então vocês têm que pensar que esse caso clínico está acontecendo no dia 23 de abril de 2020. Ela tem um antecedente pessoal, ela tem uma história clínica de rinite alérgica crônica, e ela chega com esses sintomas que vocês estão vendo. Tosse seca há 5 dias, coriza há 3 dias, cefaleia há 1 dia, e não tem outros sintomas, só esses, exame físico completamente normal. De epidemiologia, ela tem um esposo que começou um quadro clínico semelhante, mas com sintomatologia depois dela, apresentando também febre baixa. Quais são os possíveis diagnósticos, né, nesse contexto do caso clínico da paciente? Então, como é que a gente monta o raciocínio sindrômico etiológico para começar a investigação desse quadro? Então, lembrar que, nesse contexto de pandemia, a COVID, ela tem uma classificação, vamos falar primeiro do que é majoritariamente a apresentação clínica da COVID, uma apresentação de leve a moderada. Então, 81% dos casos são casos que podem ser, dentro de uma divisão sindrômica, assintomáticos, ou, na minha visão pessoal, oligossintomáticos, ou seja, pessoas que têm sintomas muito, mas muito leves, que acabam passando desapercebidos pelo próprio paciente ou pelo médico que está assistindo. Então, um grande percentual da COVID leve a moderada é de pacientes assintomáticos / oligossintomáticos. Aí tem um percentual que evolui com uma síndrome do resfriado leve. Vocês sabem bem, mas não custa repetir, que resfriado é diferente de gripe. O resfriado leve é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que cursa com febre baixa, sempre menor que 38,5, ou mesmo ausência de febre, rinorreia, que é o nariz escorrendo, congestão nasal, espirros, dor de garganta, tosse seca leve e astenia, que não é muito intensa, é uma astenia discreta ou, às vezes, um pequeno mal-estar. Então, isso é um resfriado leve. Já a síndrome gripal, a gripe propriamente dita, que foi para frente aqui sem querer. A síndrome gripal propriamente dita, ela é uma síndrome geralmente causada pela influenza, que cursa com febre alta, maior que 38,5, mialgia, com dor intensa no corpo, pode acontecer na COVID anosmia, rinorreia, congestão nasal, espirros, dor de garganta, tosse seca leve, importante astenia, e pode acontecer também mal-estar. Ainda dentro da COVID de leve a moderada, pode ter uma pneumonia, mas uma pneumonia leve, que envolve os mesmos sintomas que a síndrome gripal, mas aí
com dispneia de leve a moderada. Essa é a diferença da pneumonia leve para a síndrome gripal. Então, você tem uma dispneia de leve a moderada, sem queda importante da saturação. Você não tem hipóxia, a gente vai ver os parâmetros mais para frente. E também tem um comprometimento de tomografia de tórax, muito pequeno, geralmente muito inferior a 50%. Então, essa é a COVID de leve a moderada, como vocês viram, pode apresentar nesses 4 classificações: assintomático, resfriado, síndrome gripal ou pneumonia leve, e então, a forma majoritária. Se a gente for olhar a história natural da doença, a COVID leve, ela se constitui, então, a maior parte dos sintomas quando o indivíduo está no estágio 1, que é de infecção precoce. Então, esses sintomas que a gente discutiu, vou falar depois de uns sintomas atípicos que podem aparecer, e algumas alterações de exame que a gente vai discutir mais para frente também. Então, geralmente, a maior parte dos pacientes fica nessa primeira fase da doença, nem evolui para as fases intermediárias e tardias, e é, então, a COVID leve. A COVID leve, ela tem vários diagnósticos diferenciais, como a gente já discutiu, o resfriado comum ou a síndrome gripal. E aí vai variando, né, a questão de febre, que na COVID é comum, é menos frequente no resfriado e na gripe. A fadiga é muito mais comum na COVID e no influenza. A tosse na COVID é geralmente seca, no resfriado é uma tosse mais leve. O nariz entupido ou espirro, pouco comum na COVID, mais comum no resfriado. Dor no corpo, menos comum na COVID, mais comum na influenza e no resfriado, e por aí vai. Um importante achado, que é raro, mas pode acontecer tanto na COVID como até mesmo na influenza, é a diarreia. E dor de cabeça também pode acontecer na COVID. Então, esses são sinais e sintomas, mas fica muito difícil, ou mesmo impossível, diferenciar clinicamente, então, a COVID-19 leve de um resfriado e de uma síndrome gripal, ou de gripe pelo influenza. A apresentação clínica da COVID, ela tem como incubação, período de incubação, pode se estender até 14 dias, mas geralmente é de 4 a 5 dias, e até 97% das pessoas vão apresentar sintomas até 11 dias. Depois disso é muito difícil que a pessoa vai ficar sintomática. E os sintomas mais típicos a gente já discutiu, mas aqui tem por percentual: febre, tosse, fadiga, anorexia, dispneia, produção de catarro muito menos comum, mas a gente vai discutir que isso são achados da COVID de moderada a grave, e mialgia também menos comum. Também tem as apresentações atípicas, que eu falei um pouco, principalmente, então, se destaca a diarreia, mas ela é bem rara. Quando ela está presente, chama a atenção dentro de sintomas respiratórios, às vezes sozinho. Mas ela tem tido uma conotação cada vez mais rara, conforme a gente vai conhecendo mais a apresentação comum. Tem a questão também do período assintomático e pré-sintomático, eu não vou entrar em detalhes, mas eu deixei o texto aqui para vocês, que é o período que o indivíduo ainda não começou a manifestar sintomas, ou esses sintomas estão oligossintomáticos. Tem uma importância principalmente na parte de transmissão. Depois eu vou falar os estudos mais recentes que mostram que a COVID-19, ela se transmite até o 8º dia depois do início dos sintomas. Cada vez mais esses estudos vêm ficando mais contundentes, né? E é nesse período justamente do indivíduo assintomático ou pré-sintomático. E há uma discussão muito grande sobre se existe transmissão desse indivíduo assintomático ou pré-sintomático, que não cabe aqui a gente discutir, não é o tópico o objetivo da nossa discussão hoje, nosso bate-papo, mas fica aí para vocês terem essa informação. Bom, voltando então para o nosso caso clínico, de acordo com os sinais e sintomas, a gente fez um diagnóstico sindrômico de uma síndrome do resfriado comum, dentro desse contexto da pandemia. E daí eu pergunto para vocês, se puder interagir pelo chat, né? Quais exames vocês pediriam? Ou vocês pediriam algum exame para um quadro assim? O que vocês acham? É necessário pedir exames? A Giovana falou que sim, Bruna disse que não, Poliana disse que não, a maioria está não. Não, sim. A conduta não muda, não. Então vamos prosseguir.
Testes específicos para diagnóstico da COVID, acho que a grande maioria de vocês já ouviu sobre isso, mas nós temos basicamente de dois tipos. Ou são exames diretos, que vão encontrar pedaços do vírus através de técnicas de biologia molecular, principalmente a RT-PCR, que são colhidos muito menos do sangue. Aqui no slide está escrito sangue, mas quase não é isolado no sangue, ou isso não faz parte da rotina, é só em nível de pesquisa, mas principalmente através de amostra de secreção. Então, é o famoso suave nasal e de orofaringe. Ele vai estar positivo logo nos primeiros dias, quando o indivíduo inicia a fase sintomática. Não faz sentido, portanto, você fazer um swab de pessoas assintomáticas, e não se sabe o valor de um PCR positivo de um indivíduo assintomático, porque ele não tem secreção, ele não está espirrando, ele não está tossindo. Talvez seja muito difícil ele transmitir, mas de qualquer ficar sintomático, esse sim, ele já começa a ter uma carga viral positiva, principalmente nas mucosas respiratórias, e aí você tem como indicação principal a coleta. Esse é o gold standard para diagnóstico do indivíduo sintomático, principalmente nos primeiros dias, porque vocês veem que a partir, principalmente do 7º dia, a positividade do PCR vai caindo, sendo que depois do 14º dia, depois eu vou mostrar uma tabela que fica mais fácil de ver, a positividade então já cai a níveis insatisfatórios. Então, o PCR é uma boa ferramenta para diagnóstico inicial, principalmente até o 7º dia do sintoma, até o 10º dia do sintoma. Depois disso, ele vai ficando cada vez mais falso negativo. A sorologia, que pode ser por métodos de detecção de antígeno, ela é pouco disponível, mas seria a melhor, poderia começar a detectar a doença no 5º dia. Então, é a sorologia que se faz do antígeno, não do anticorpo, que a gente conhece mais classicamente. Não sei se vocês fazem um paralelo com a hepatite B, é como se a gente estivesse fazendo o AGHBS. Existe esse teste, não no Brasil, infelizmente, mas o teste de antígeno existe já disponível nos Estados Unidos. Ele tem uma sensibilidade melhor para os primeiros dias, porque vai detectar pedaços da COVID, pequenas proteínas que podem ficar solúveis do sangue, e aí você consegue fazer a detecção. E aí depois, o que a gente conhece mais basicamente como sorologia, IgM e IgG, e vai ficar positivo, principalmente através do 7º para o 10º dia, e aí você começa a ter uma positividade melhor dos exames de sorologia, principalmente a partir do 14º dia. Então, o gold standard, o padrão ouro para diagnóstico de COVID-19, no período sintomático, é através do RT-PCR e da coleta do swab nasal e de orofaringe. Também pode ser coletado, e tem até mais valor de sensibilidade se for do lavado broncoalveolar. Porém, é uma técnica que causa muita transmissão, porque faz aerolização. Então, o RT-PCR é o gold standard para fazer esse diagnóstico, e lembrando mais uma vez, apenas de pacientes sintomáticos, ainda que seja oligossintomático. O que não se deve fazer é colher de pessoas completamente assintomáticas, sempre a partir dos primeiros dias de queixa. Como eu já falei, tem maior sensibilidade nos primeiros 7 dias, 67%, depois cai um pouco para 54% na segunda semana, e aí depois do 14º dia cai bastante para 45%. Portanto, pessoal, ele não é um teste que nos dê uma acurácia muito alta por conta da falta de sensibilidade, mas em termos de especificidade, ele é virtualmente um teste 100% específico, porque ele vai replicar, ele vai fazer a clonização de uma parte do vírus que é específica do SARS-CoV-2. Então, em muitos casos em que você tem suspeição de COVID e você tem um PCR negativo, se você tiver uma suspeição clínica moderada a alta, ou se a tomografia for compatível, você não deve excluir o caso sem que haja uma repetição desse PCR. A gente vai discutir isso mais para frente. Então, está aqui a tabelinha que eu falei para vocês. O PCR, nos primeiros 7 dias, ele tem uma sensibilidade de 67%. Então, ele perde em torno de 30%, talvez 35%. Isso vai caindo com o tempo. A sorologia, e eu vou estar falando isso do melhor método serológico que ainda a gente não tem no Brasil, ela tem uma sensibilidade muito ruim nos primeiros 7 dias, apenas de 40%, depois sobe bastante,
até o 14º dia e fica virtualmente 100% positivo a partir da segunda semana. Mas lembrando, mais uma vez, que não são esses os testes que a gente tem disponível aqui no Brasil. Os nossos testes têm essa sensibilidade péssima, de 19% na primeira semana e depois de 50% na segunda semana. Tem uma questão também relacionada à especificidade que não cabe discutir aqui. No momento, não existem testes diagnósticos comercialmente disponíveis no Brasil com uma acurácia muito boa, como vocês estão vendo aqui na segunda linha. Talvez seja um teste que chegue mais para frente. E como eu já falei também para vocês, se o PCR for feito no lavado broncoalveolar, eu melhoro muito a minha positividade, até 93%. E aí vai caindo, dependendo do líquido, o lavado, o swab nasal, como a gente viu, 63%. O escarro pode ser uma opção, se você tiver um paciente com escarro, 72%. Aí fezes, 29%, sangue, 1%, cai bastante a positividade. Então, qual é a indicação do teste RT-PCR, né? Isso depende muito, e eu sei que deve ter pessoas de todo o Brasil, depende muito da disponibilidade local. Eu vou dizer para vocês o que a gente faz aqui em Botucatu, porque nós temos aqui um programa modelo. Botucatu é uma referência no que se tange ao manejo da Covid-19. Aqui no município de Botucatu, devido a um acordo feito com a prefeitura, com a universidade, com o Hospital das Clínicas, com o setor privado que pagou muito de tudo isso, a gente colhe de todo mundo com síndrome gripal, qualquer pessoa, qualquer munícipe de Botucatu com síndrome gripal, com aqueles sintomas que a gente discutiu agora há pouco, colhe RT-PCR. Então, isso nos dá uma grande segurança em conseguir diagnosticar os casos suspeitos de Covid e conseguir também, principalmente, isolar os casos suspeitos. Obviamente, isso também tem uma relação muito grande em fazer diagnóstico precoce dos casos Covid positivos e fazer uma monitorização para que eles não evoluam, ou pelo menos sejam assistidos se evoluir para síndrome respiratória aguda grave. Então, aqui em Botucatu, todo mundo que tem síndrome gripal colhe. No Hospital das Clínicas, então, os pacientes da comunidade, então, eles vão acabar colhendo na unidade básica de saúde. Aí, quando o indivíduo ele precisa ser referenciado, né, ou se ele está aqui dentro do complexo, a gente colhe em profissionais de saúde, que essa é a regra que vale para o Brasil todo. Todo profissional de saúde ou profissional da área da segurança, no contexto, então, da síndrome gripal, colhe uma testagem, idealmente teria que ser por RT-PCR, o que a gente faz aqui, e em pacientes internados, hospitalizados, ou que sejam institucionalizados, como, por exemplo, paciente que faz diálise, paciente transplante, paciente que faz parte do ambulatório de HIV, paciente psiquiátrico, além de, obviamente, todos esses pacientes que têm síndrome respiratória aguda grave, que chegam com insuficiência respiratória, todos eles fazem, então, o RT-PCR. A finalidade é reduzir o risco de transmissão nesses ambientes. E, mais uma vez, em indivíduo assintomático, não está indicada a coleta de exames de pacientes sem sintomas de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Então, esse é o conceito básico de quem deve fazer o RT-PCR. A sorologia, como eu já falei para vocês, aqui nós temos, atualmente, dia 24 de maio de 2020, no Brasil, a qualidade é muito discutível, tem um índice muito alto de falso negativo ou de falso positivo, que dificulta bastante a interpretação na prática clínica. Então, no dia a dia de pacientes internados, ou de enfermaria, ou de ambulatório, é muito difícil você levar em consideração os resultados da sorologia, dos testes rápidos que a gente tem disponível, ou das sorologias que são feitas em laboratório por quimiluminescência ou outras técnicas. Ela serve principalmente, com essa qualidade que nós temos, são testes de primeira geração, né? Eles vão melhorar no futuro. Eles servem principalmente para fazer inquérito epidemiológico, porque com esse alto índice de falso negativo, então você já coloca na conta dos inquéritos epidemiológicos um percentual que vai dar falso negativo. Agora, para casos que você está avaliando, fica muito difícil. Em algumas situações bem específicas, a gente faz a sorologia, mas sempre levando em consideração essa questão, então, da falta de qualidade. Então, voltando ao nosso caso, o que aconteceu com ela? Ela teve, nossa paciente, com todo esse quadro clínico, um COVID detectado, um PCR positivo, então no dia 23/4, a gente colheu nesse dia, né? O resultado saiu no dia seguinte, ela tinha começado
à clínica dia 18/4, então a gente fez o PCR aí uns 5, 6 dias de história, e deu um diagnóstico para ela, então, de COVID leve, dentro de um diagnóstico sindrômico de resfriado comum. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a conduta nesse caso, então, uma mulher de 50 anos, sem comorbidades importantes, que tem uma síndrome de resfriado comum causado pelo SARS-CoV-2, é uma COVID leve, qual seria a conduta nesse caso? E aproveito para deixar dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente discutiu. Isolamento, tratamento sintomático, quarentena, isolamento, sintomático, orienta isolamento, atendimento por telefone, alguém quer usar cloroquina, alguém quer usar lopinavir, ritonavir. Então, vamos ver o que a gente fez com essa paciente. Tem uma pergunta aqui, se é preciso testar o marido. Ótima pergunta da Ana Luísa. A gente testou o marido dela é dentista e foi positivo também para Covid, marido sintomático. O filho dessa médica, dessa colega, ficou oligossintomático, fez 2 testes, os 2 testes deram negativos, então foi muito curioso, apesar de coabitar o mesmo domicílio. Mas a gente testou sim o marido foi positivo. Então, dentro do que alguns colocaram aqui, a Giovana, por exemplo, o mais importante, quando você diagnostica uma COVID leve, é orientar os sinais de alerta, os sinais de alarme de piora, porque você pode ter evoluções desfavoráveis quando o indivíduo sai da fase 1 para a fase 2. É óbvio que quanto mais comorbidade, quanto mais idade ou outros fatores que a gente vai discutir daqui a pouco o indivíduo tiver, mais provável isso fica. Mas é muito importante orientar que nesses pacientes com diagnóstico de COVID leve, ele fique atento à falta de ar. Hoje em dia, para pessoas que têm condição financeira, o saturômetro, aquele oxímetro de dedo portátil é muito útil, mas é importante que o indivíduo, você deixe lá alguma medida, quando a frequência respiratória fica maior que 22, ou algum parâmetro mais subjetivo, como, por exemplo, se você ficar com falta de ar, de sair da tua cama até ir ao banheiro. Então, tudo isso são coisas que você precisa falar para o paciente, para que se ele tiver qualquer evolução desfavorável, ele venha precocemente procurar o serviço, tem que deixar a porta aberta para ele, porque a gente sabe que em alguns casos a doença pode, num período mais intermediário ou tardio, evoluir para esse estágio 2, que é a COVID moderada grave, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, esse é o principal item de cuidado. Outras perguntas aqui, a Giovana falou sobre o que a gente discutiu, uma pergunta da Sara. O filho poderia ser o primeiro a adquirir o vírus e o RT-PCR não ter conseguido mais a detectar? Até poderia, mas depois a gente descobriu por elos epidemiológicos que a mãe tinha uma exposição forte em um outro vínculo empregatício que ela tinha fora de Botucatu, e provavelmente ela acabou se infectando primeiro. Mas não é impossível que isso tenha acontecido. Tempo de evolução da fase 1 para a fase 2. Em torno de 2 a 5 dias, essa primeira fase. 2 a 5 dias, até 7 dias no máximo, o indivíduo acaba resolvendo essa parte inicial, que são aqueles sintomas comuns a resfriado ou a síndrome gripal. Então, além de orientar em relação aos sinais de alerta, de dispneia, isso é o mais importante, a gente tem que se preocupar com transmissão, como muitos colocaram também. Então, em indivíduos que, aqui está aquela referência que eu mostrei para vocês, a detecção de PCR positivo pode durar até 26, até 42 dias, mas a transmissão não passa de 8 dias, porque 8 dias é o máximo em que você vai ter esse vírus que foi encontrado, talvez até 26, 30 dias na mucosa, você vai conseguir replicar em cultura em, no máximo, 8 dias. Esse é um dado que foi publicado na Nature há um mês atrás, que foi replicado ontem numa outra publicação. Então, significa o seguinte, o PCR pode ficar positivo durante muito tempo, mas esse PCR que você recupera na nasofaringe só fica viável até
8 dias. Isso é, obviamente, uma informação preliminar, a gente tem que esperar outros trabalhos que confirmem isso, mas possivelmente as pessoas não transmitam além do 8º dia. Por conta disso, a Organização Mundial de Saúde mudou ontem a recomendação para poder sair do isolamento. Classicamente são 14 dias após o início dos sintomas, sendo que os últimos 2, 3 dias a pessoa tem que estar assintomática. Então a Organização Mundial de Saúde mudou isso para 10 dias, por conta de 2 dias de transmissão, de 8 dias de transmissão, e mais 2 dias assintomático. Não sei se vocês entenderam esse conceito, então. A descontinuação do isolamento, ela é feita, então, nessa parte mais clássica que eu discuti com vocês, 14 dias após o início dos sintomas, sendo que nos últimos 2 dias a pessoa tem que estar assintomática. Se ela continuar assintomática, a gente vai deixando ela em isolamento até ficar 2, 3 dias assintomático. Então, esse é o critério mais clássico que eu falei que a Organização Mundial de Saúde está revendo, talvez passando para 10 dias. Tem uma pergunta do Lucas aqui, como avaliar o grau de dispneia? Em casa, é isso que eu falo, você pode, eu sempre tento colocar situações do dia a dia. Se você tiver dificuldade, por exemplo, de sair da sua cama até ir no banheiro, se você sentir falta de ar com esse tipo de movimento, ou se a sua frequência respiratória tiver mais que 22, 24, ensina o paciente a contar a frequência respiratória, o número de respirações por minuto, então isso ajuda. E se tiver condição, Lucas, se o indivíduo puder comprar um oxímetro, né, eu sei que a maior parte dos brasileiros não pode fazer isso, mas hoje em dia essas coisas estão muito mais em conta, né, e às vezes ajuda bastante, e é um dado mais objetivo que esses que eu falei para vocês. Então, voltando lá no caso clínico 1, a nossa paciente foi orientada aos sinais de alerta, ela comprou um saturômetro, ela podia, isolamento por 14 dias e tratei ela com sintomáticos. Eu uso muito paracetamol, mas não está errado outros tipos de sintomático que caem bem para tratar febre, para tratar dor no corpo. Aí fica a gosto do prescritor e também a do paciente. Muita gente não se dá bem com dipirona, tem gente que não gosta de paracetamol, mas enfim, isso fica a critério de cada um. Não tem nenhum estudo que mostra benefício de nenhuma estratégia. E a evolução dessa paciente, ela depois, então ela começou sintomas no dia 18, veio a avaliação no dia 23, e no dia 30, ela ia para a gente dizendo que estava com uma dispneia moderada, no D12 de sintoma. E aí? O que eu faço? Quem dá a sugestão? A Giovana está perguntando nas pessoas que têm oxímetro. A gente tem sim observado uma correlação paradoxal entre a saturação e o quadro clínico. O quadro clínico tem, o indivíduo não tem tanta dispneia, ou refere pouca dispneia, e quando você vai ver a saturação, o indivíduo tem 92, 91, 90 de saturação, e pior ainda com a gasometria. Então, o Gabriel e a Juliana estão sugerindo aqui fazer uma tomografia nessa paciente. Tem mais? O que eu vou fazer com essa paciente que tinha tido o diagnóstico de Covid leve e começa a se queixar de dispneia? Maria pede laboratório. A Giovana fala para fazer internação, exames de imagem, marcadores inflamatórios, saturação HC. Então, vamos lá, o que a gente fez para essa paciente. Lembrando do cuidado, né? E principalmente isso daqui, ó. A gente tem que avaliar, e aí a pergunta que o colega fez agora há pouco, né? Nós temos que avaliar objetivamente o grau de hipóxia dessa paciente. Ela está referindo dispneia. A gente tem que, principalmente, avaliar PA de O2, FiO2, calcular a troca dessa paciente e avaliar as alterações de imagem. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. E depois eu vou responder a Giovana, que está perguntando sobre enzimas hepáticas, PCR e função renal. Mas o mais importante, temos que avaliar objetivamente o grau de hipóxia e também avaliar o comprometimento na tomografia. Eu vou explicar por quê. Tem vários exames laboratoriais inespecíficos que você pode aumentar ou diminuir o grau de assertividade do diagnóstico, hemograma, bioquímica, dedímero, PCR, mas o que vai mudar em relação ao seu prognóstico são duas coisas. Primeiro, a tomografia de tórax, ela não é realizada para rastreamento.
mas ela tem um papel importantíssimo quando você tem um diagnóstico suspeito, que é o caso dessa paciente, de síndrome respiratória aguda grave, porque ela está se queixando de dispneia, principalmente para excluir diagnósticos diferenciais e melhorar a acurácia do diagnóstico. Ela também tem uma coisa importante, que ela mostra a progressão do caso. Então, um paciente que tem uma lesão, pouca lesão no começo, se você fizer prospectivamente, você pode ver pior. Então, dessa paciente, olha aqui a gaso dela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar a gaso, ela tem uma saturação de 96, uma saturação, então, de 96 e uma PDO2 de 87. Ela tinha uma troca de 415, uma troca excelente, uma troca normal, né? E fizemos uma tomografia, e aqui está o hemograma dela. O hemograma mostra uma tendência à linfopenia, nem é uma linfopenia absoluta. Colocamos, obviamente, ali em isolamento de contato e gotícula. Na observação, a gente não internou inicialmente essa paciente, só fez uma gaso, hemograma e fizemos uma tomografia. Então, vocês viram que a troca dela está boa, 415. Fizemos a tomo, e aqui está a tomo. Não sei se dá para ver, depois vocês me contam se vocês estão vendo. Um pouquinho de vidro fosco, aqui está o laudo. Discreta opacidade em vidro fosco periférico no segmento posterior do lobo inferior esquerdo. E o laudo, então, é compatível com um comprometimento leve, uma pneumonia pelo COVID leve. Vocês conseguiram ver a tomografia? A alteração um pouquinho de vidro fosco? Não sei se vocês conseguiram ver. Ok. Então, dentro da COVID leve e moderada, que são 81% dos casos, nós temos a pneumonia leve. Isso não nos deve preocupar. A pneumonia leve faz parte da COVID leve, tem os mesmos sintomas, mas você vai ter uma dispneia de leve ou moderada, isso é o mais fundamental, sem queda importante na saturação ou hipóxia, que é o que ela não tinha uma troca boa. Então, ela manteve o diagnóstico, do COVID leve, a gente só trocou síndrome gripal por pneumonia leve, entenderam? E ela se manteve, então, com as mesmas orientações, sinais de alerta, principalmente piora da dispneia. Na verdade, a gente ficou com questionamento se ela realmente tinha dispneia, ou se não era um pouco, obviamente, imagina todo esse quadro isolado e tudo mais, um pouco de ansiedade, né, talvez o nariz trancado, mas ela não tinha uma hipóxia. Então, dissemos para ela continuar os sinais de alerta, manter o isolamento por 14 dias, mantendo os sintomáticos, e ela só foi ficar assintomática, isso chamou a atenção, a tosse só desapareceu no D21. Então, ela ficou muito tempo sintomática. E a gente esperou mais 2, 3 dias para liberar ela do isolamento. É um quadro um pouco mais arrastado, mas que não é tão incomum assim nos pacientes COVID. A pergunta aqui da Maria, se essa linfopenia me preocuparia? Não, a linfopenia faz parte do quadro clínico, não tem relação com gravidade, até onde a gente saiba até hoje, diferente de outros marcadores, como dedímero, como diminuição como transaminases aumentadas, como aumento, como piora da taxa de filtração glomerular. Mas a linfopenia não tem relação direta com o pior prognóstico. Como calcular a troca? Tem depois diversos aplicativos, Amanda, que você pode baixar no seu celular e colocar os parâmetros da gasometria, você vai conseguir calcular essa troca. O paciente pode evoluir com hipóxia em um curto período de tempo? Pode, Ana, mas não é tão raro. Geralmente, o indivíduo passa pelaquela fase 1 que eu mostrei aqui, vou voltar aqui para vocês verem, ele passa por essa fase de resposta viral, 2, 3, 4 dias, e depois ele vai para uma fase intermediária, uma fase pulmonar, que começa a hipóxia. É muito raro que os indivíduos, ou pelo menos não foi descrito, indivíduos que entrem em insuficiência respiratória aguda logo depois dos primeiros dias de sintoma da COVID. Então, esse foi o primeiro caso, evolução benigna, mas um pouco mais arrastado. Podemos ir para o quadro 2, então, o caso clínico 2, e aí qualquer dúvida, por favor, vocês podem postando aqui no chat que eu estou de olho. Caso clínico 2 é um homem de 29 anos, ele é metalúrgico, ele deu entrada no nosso atendimento no dia 30 de março.
Ele não tinha antecedente nenhum, ele, sem nenhum tipo de ironia, ele era um atleta, ele joga futsal, é um atleta tem uma indústria metalúrgica aqui em Botucatu, ele é atleta desse time de futsal, e os sintomas, mialgia e tosse seca, há 7 dias, desde o dia 23 de março, febre sempre alta, acima de 38,5 por 5 dias, sempre contando o dia de entrada no dia 30 de março, vômitos e diarreia, esse rapaz tinha diarreia há 4 dias, e dispneia a leves esforços há 2 dias. Ele tinha procurado 3 vezes o pronto atendimento, o UBS, e as pessoas mandavam ele voltar para casa, porque ele era jovem. Mas ele estava realmente se queixando muito de dispneia, e por isso foi mandado para o nosso pronto-socorro. Ele tinha familiares assintomáticos, nenhum dos familiares dele tinha qualquer tipo de sintoma. Então, a pergunta que fica aqui, enquanto a gente vê os questionamentos aqui no chat, é qual que é o diagnóstico desse paciente? Como é que eu prossigo, né? Pergunta da Juliana, o uso da cloroquina associada a ácido poderia ter efeito em qual instância? Depois eu vou responder para você, Juliana, no quarto caso clínico, é a abordagem de potenciais drogas terapêuticas específicas. O João Antônio pergunta, ele não entendeu bem, se ela era transmissora durante os 21 dias sintomáticos. Não, João. Provavelmente o que a gente tem na literatura, são 2 trabalhos, é lógico, né? É importante vocês lembrarem, gente, que hoje é dia 24 de maio. Nós temos aí 180 dias de ciência, desde o dia 31 de dezembro de 2019 até agora, não são 180 dias ainda completos de ciência da Covid. O que a gente tem até hoje são 2 trabalhos mostrando que, por mais que o indivíduo tenha o PCR detectado, esse vírus, a hora que você tira, por exemplo, se você pega um paciente com PCR detectado no D42, a hora que você pega esse vírus, ele só é cultivável até o dia 8. Depois disso, pode ser resto celular, pode ser vírus que fica inativado pelo IgA que a gente produz em mucosa, tem várias possibilidades. Então, parece que o período de transmissão são só nos primeiros 8 dias. Mas, é lógico que em saúde, no meio da pandemia, você não pode ficar tendo esse tipo de uso dessa informação que a gente não sabe se é correta ainda. Então, nós mantemos todos os indivíduos sintomáticos, isolados, enquanto eles estiverem sintomáticos. Só vai deixar ele sair do isolamento a hora que ele parar os sintomas e deixa uma margem de erro aí de 2, 3 dias. Isso não significa que ela estava transmitindo por 21 dias, mas possivelmente isso pode acontecer. Por isso que nós deixamos durante 21 dias. Entendeu, João? A Juliana, a respeito desse caso, fala que o caso 2 diz que provavelmente é uma pneumonia leve, faria o RT-PCR, a Ana também, PCR e tomo, mantém isolamento e observação. Então, o que a gente fez nesse caso? Então, lembrando, né, que além da COVID leve, infelizmente, a gente tem a COVID grave. COVID leve, 81%, COVID grave, 19%. A COVID grave entra todo mundo naquele critério muito grande do Ministério da Saúde, chamado Síndrome Respiratória Aguda Grave. A gente vai ver a definição daqui a pouco, mas todo mundo que tenha, então, aqueles sintomas de síndrome gripal, incluindo dispneia intensa, com queda importante, e aí sim, agora entra a queda na saturação hipóxia, daqui a pouco a gente vai ver os parâmetros, e mais de 50% de comprometimento na tomografia. Então, esses pacientes, alguns deles são pneumonias moderadas a grave, 14%, vão precisar de hospitalização e enfermaria. Mais 5% evolui para a COVID crítica. É a mesma coisa que a pneumonia grave, só que aí você tem uma insuficiência respiratória bem grave, que vai levar, geralmente, à necessidade de ventilação mecânica, e também choque e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, desses 19%, 14% é a pneumonia de moderada a grave e 5% a COVID crítica. Então, essa é a classificação da COVID. Outros achados menos frequentes, que podem estar na COVID grave, então, são relatados. Além da cefaleia, que não é grave, mas pode acontecer confusão mental, vocês vão ver um caso mais para frente. Anosmia, ageusia, diarreia, que a gente já falou.
Manifestações cutâneas, que a gente vem descrevendo cada vez mais, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e fenômenos tromboembólicos que explicam tanto o IAM quanto o AVE. Então, existem manifestações não exclusivas do pulmão e que podem fazer parte da COVID grave, que a gente está tentando entender melhor. Então, essa é a classificação da COVID grave, pneumonia moderada grave ou COVID crítica. A mortalidade da COVID grave, ela chega, em geral, 2,3%, isso principalmente dos trabalhos chineses e americanos. E em paciente que vai para a UTI, que precisa de ventilação mecânica, gira em torno de 80%. Depende muito da experiência local, depende muito da gravidade dos pacientes que são colocados em ventilação mecânica. O maior trabalho que avaliou mortalidade no UTI, acho que vocês conhecem, é um trabalho de Nova York, que incluiu quase 5 mil casos, a mortalidade foi de 88%. Então depende muito do perfil do paciente que vai para a UTI. Se você põe paciente muito precoce na UTI, ou muito mais novo, sua mortalidade vai ser muito mais baixa. Fatores de risco para maior gravidade, para hospitalização, internação em UTI e mortalidade. Idade acima de 65 anos, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquio, pneumonias estruturais, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal e obesidade, inicia acima de 40. A gente tem visto realmente que a obesidade é um fator de risco bastante importante para maior gravidade em pacientes hospitalizados. E aquelas alterações que a gente estava discutindo, são bastante comuns, mas inespecíficas, na COVID, incluem linfopenia, 83% dos pacientes, mas sem relação com gravidade, aumento das transaminases, proteína C reativa, desidrogenase lática e ferritina. E alguns desses marcadores, principalmente o dedímero, o PCR e a ferritina, se relacionam com o pior prognóstico. E os achados na tomografia a gente vai discutir daqui a pouco de forma mais específica. Enquanto isso, a Yasmin pergunta se em relação ao período pré-sintomático há transmissão. Aparentemente não, porque no período pré-sintomático você não tem secreção. Depende muito do modo de transmissão que você está falando, Yasmin. Vamos pensar, por exemplo, um indivíduo assintomático que tenha PCR positivo e dê um beijo na boca em outra pessoa que tem a transmissão de saliva. Isso já aconteceu com a gente, uma pessoa que se expôs a um COVID positivo através de um beijo na boca, a gente imaginou que isso pudesse ser transmissão. Mas se o indivíduo tiver assintomático, a transmissão respiratória, ela provavelmente é muito pouco comum. Alguns casos têm sido descritos, por exemplo, em coral de canto, e aí o indivíduo assintomático, obviamente, está fazendo gotícula, porque ele está cantando, aula de yoga por conta da inspiração, expiração, mas não é algo que aconteça naturalmente. Então, eu coloquei aqui para vocês verem um esquema completo da história natural da doença, que depois daquela fase, da segunda fase, o indivíduo passa para a fase hiperinflamatória, a fase final. É uma fase de tempestade de citocinas, aqui o indivíduo vai fazer febre muito alta, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi na minha experiência clínica de mais de 20 anos, temperatura acima de 42. Então, pacientes na UTI com essa fase 3, essa fase mais grave, eles têm uma tempestade de citocina, aumento de PCR, aumento de interleucina 6, dedímero, ferritina, troponina. É uma fase bastante difícil, em que terapias específicas têm que ser feitas de suporte avançado de vida. O paciente entra em choque, entra em falência cardíaca, entra em insuficiência renal. A diálise precoce é uma conduta que salva vidas desse paciente, além de, obviamente, a ventilação. E o pulmão de SARA é uma complicação possível. Então, esse é um paciente que teria que ir para a UTI, se ele for para essa fase 3 aqui de choque, né? Então, a dúvida do nosso paciente, esse caso 2, é diferenciar se ele está nessa fase 2, se é uma pneumonia de moderada grave, ou se ele é uma COVID crítica, uma fase mais final. A Sara pergunta se a transmissão de objetos é possível. Obviamente, sim, é possível. A partir do momento que eu vou expelindo gotículas com vírus, ela pode ficar na superfície, mas eu insisto que é uma transmissão menos perigosa, ou que a gente dá muito mais atenção do que deveria em relação à transmissão respiratória. A gente tem que se preocupar muito mais em transmissão respiratória, isolar os casos positivos, usar máscara.
Se preocupar também com a lavagem das mãos, uso de álcool gel na comunidade, mas lembrar que a transmissão por contato é importante no ambiente hospitalar, ou que você tem uma alta chance de transmissão por várias pessoas sintomáticas naquele local. Então, por exemplo, colocar a mão na máscara, realmente é você pôr a mão numa superfície de contato mais perigosa. Diferente, por exemplo, de você ir no supermercado e pôr a mão, por exemplo, numa garrafa de refrigerante que está lá há dias e você não sabe se a maioria das pessoas que passou lá estava de máscara. Então, depende muito da superfície que você está falando. A Miriam pergunta sobre o risco de hipertensão arterial, pior controle, uso de vários hipertensivos, no asmático, crise de asma frequente, no asmático controlado. Sim, Miriam, a questão é a seguinte, toda doença, tanto diabetes, quanto asma, quanto hipertensão, você vai ter pior prognóstico se a doença não estiver controlada. Faz parte, eu vou mostrar isso para vocês, no tratamento da COVID, você compensar as comorbidades. Em relação ao tratamento específico da hipertensão, no começo tinham falado sobre pior prognóstico, quem estava usando inibidores da ECA, mas isso caiu por terra, não existe restrição a nenhuma medicação. Mas você tem que controlar a hipertensão do seu paciente, o diabetes do seu paciente, a asma do seu paciente, o HIV não tratado do seu paciente e tudo mais que pode estar descontrolando e levando a maior gravidade. Então, a gravidade da doença, já que a gente está falando sobre isso, né, ela vai piorando. Então, você começa os dias dos sintomas aqui, no D0, aí você vai, geralmente quando o paciente evolui para COVID moderada, grave, ele vai ser admitido no hospital, e aí no 8º dia ele já começa com falta de ar, e se evoluir de forma ruim, ele vai para o tubo, vai para o pulmão de Sarah aqui no 9º dia, e 10º para o 11º, ele vai para a UTI. Então, essa é o tempo médio, é uma linha média aí de progressão da COVID, desde o sintoma até a entrada na UTI. Geralmente, então, como a gente discutiu, de 5 a 8 dias para a dispneia nesses pacientes. Então, na tomografia, essas alterações também são bastante compatíveis com as fases, né? Naquela fase inicial, que a gente viu na paciente número 1, ela é normal em 50% dos pacientes, mas pode ter um pouquinho de vidro fosco, opacidade multifocal bilateral, ou às vezes um pouquinho de distribuição periférica. Aí, quando o indivíduo vai para a fase intermediária, tem progressão das lesões pulmonares, aí a área de normalidade vai diminuindo, somente 17% dos pacientes ficam com tomo normal, e aí existe um importante achado, 55% de consolidação em vidro fosco, com acometimento bilateral e distribuição periférica. Uma fase intermediária que seria uma pneumonia de leve a moderada. Uma pneumonia grave, ou já o pulmão de Sarah, fase tardia, fase final, a normalidade quase nunca acontece, só em 5%, consolidação em vidro fosco em 60%, com acometimento bilateral em 88% e distribuição periférica em 72%. Então, a tomografia, como eu falei, acaba sendo um exame até mais sensível em pacientes que já têm comprometimento da função pulmonar. Então, muitas vezes, o indivíduo pode ter PCR negativo, porque a sensibilidade do exame é em torno de 70% nos primeiros dias, mas já tem alteração na tomografia. Por isso que, para confirmar ou descartar caso, é importante você correlacionar tanto os dados clínicos, da anamnese, do exame físico, também com o PCR e a tomografia. Esses três vão chegar no fluxograma que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e nos consegue, então, melhorar a acurácia e a assertividade do diagnóstico. Então, nosso paciente, o caso clínico número 2, aquele rapaz, a gasometria, ele estava com uma troca de 290, era uma troca inferior a 300, não era uma troca normal, mas também não estava tão ruim assim. O PCR dele deu positivo no dia 2, dia 2/4, ele tinha uma proteína C reativa aqui de 5,9, tinha uma discreta linfopenia, uma linfopenia talvez relativa com certeza, absoluta também, eu esqueci de mostrar o absoluto aqui, mas ele tinha uma linfopenia absoluta não muito grave, e a tomografia está aqui. Esse paciente tinha, então, múltiplas opacificidades parenquimatosas em vidro fosco, às vezes associada a espessamento de septo interlobulares, e tinha mais acometimento dos segmentos basais e lobos inferiores. Então, uma tomo compatível com COVID-19, vocês estão vendo aqui a alteração.
O Gabriel está perguntando quais as alterações, Gabriel, foi há 2 slides atrás. Depois essa aula vai ficar disponível para você dar uma olhada. Eu descrevi todas as alterações tomográficas relativas a cada fase da doença, tanto a fase inicial, intermediária ou tardia. Então, voltando ao nosso caso, o paciente, então, teve esses achados, PCR positivo, TC compatível, hipoxemia, foi diagnosticado com COVID grave, mas com uma pneumonia de moderada a grave. Qual que é a conduta para esse paciente? O que vocês acham que eu tenho que fazer com ele? Um paciente de 29 anos, sem comorbidade, com COVID grave, pneumonia moderada a grave. Uma troca de 219. O João está falando para internar. Poliana, Trimmer, Sara, também quer internar, oxigenoterapia, interna enfermaria. Intuba ou não? Chama o pessoal do time de resposta rápida, o pessoal da emergência, não intuba, faz oxigênio com catéter, oxigênio, interna oxigenoterapia. Então, aqui estão os critérios. Depois eu respondo sua pergunta, Giovana, cicatriz pulmonar de casos graves. É difícil falar em cicatriz de uma doença que tem 180 dias de ciência, né? Mas a resposta é não, eles recuperam, tá? Eu vou responder agora, senão eu vou perder aqui. Anticoagulação profilática, tal. Bom, então vamos falar um pouquinho de manejo clínico hospitalar. Esses aqui são os critérios de gravidade para internação hospitalar. Sinais de desconforto respiratório ou taquipneia, frequência respiratória maior que 30, insuficiência respiratória aguda com saturametria menor que 93. Isso aqui são critérios do Ministério da Saúde, são bem amplos e englobam lá a síndrome respiratória aguda grave. Alteração de estado mental, isso é muito comum em idoso, quem é geriatra sabe disso, os velhinhos não referem muita dispneia, não se queixam de nada, eles vão já chegando confusos e letárgicos, tem que tomar cuidado com isso. Choque, né, hipotensão, que é a menor que 90, sistólica e diastólica menor que 60, e alguns critérios relacionados à febre, se a febre estiver muito intensa por mais de 3 dias. Lembrar das comorbidades que reforçam a internação hospitalar. Diabetes, doenças cardíacas, doenças respiratórias, doenças renais, imunossuprimido e tudo mais que a gente já discutiu. E aí, o manejo clínico hospitalar, né? Primeiro, obviamente, na internação, colocar esse paciente em precaução de gotícula e contato. Não é para pôr em aerosol. O paciente que vai ter risco de aerolização são aqueles pacientes que você vai entubar, que você vai fazer nebulização. Então, são procedimentos específicos. A precaução é por gotícula e contato, e somente em casos aí de ventilação mecânica ou inalação que você vai pensar em transmissão por aerosol. E aí, muito importante, respondendo a pergunta que alguém fez sobre a cloroquina e hidroxicloroquina. Não existe indicação de tratamento específico fora do contexto do ensaio clínico. Eu vou mostrar para vocês que aqui a gente na Unesp, como vários outros centros no Brasil e no mundo todo, nós temos várias pesquisas clínicas multicêntricas, ensaios clínicos randomizados, envolvendo várias estratégias. Mas fora disso, não faz o menor sentido o uso de qualquer estratégia e não é recomendado por nenhuma sociedade científica. Eu falei sociedade científica, não falei órgão de representação médica, mas nenhuma sociedade científica, Sociedade Brasileira de Infecto, de Pneumo, de Medicina Intensiva, recomenda qualquer terapia fora do uso em pesquisa clínica. Tanto faz hidroxicloroquina, cloroquina, corticoide, soro convalescente, lopina, ritonavir, o que vocês quiserem, deve ser feito somente do ponto de vista de ensaio clínico. Por quê? Porque nenhuma das estratégias até agora mostrou eficácia e algumas delas podem ter eventos adversos que podem ser muito importantes. Então, tratar esse paciente com sintomático, como antitérmicos, analgésicos, antialérgicos, se necessários. Tem paciente que espirra muito, eu já tive que prescrever antialérgico do tipo Allegra para esses pacientes. Medicação para as possíveis comorbidades, como a gente discutiu, é muito importante controlar as comorbidades. Se o teste de influenza vier positivo, a gente faz o teste rápido aqui, lembrar que se precisa tratar, a coinfecção pode acontecer entre COVID e influenza em torno de 2 a 3%. Pensar no diagnóstico diferencial ou adicional para a pneumonia aguda da comunidade. Então, a gente sabe do influenza, acho que vocês lembram disso, né? Que a principal causa de mortalidade por influenza é pneumonia secundária.
Então, o influenza, o vírus causa uma pneumonia primária viral, e depois disso se instala, e é a principal causa de mortalidade, uma pneumonia bacteriana secundária. Por conta disso, a gente pensar nesse modelo do influenza, todo paciente que você vai hospitalizar, você entra com antibiótico pensando em tratar uma pneumonia secundária. Isso fique muito claro, nós não estamos entrando, obviamente, com antibiótico para tratar o COVID. É para tratar uma possível complicação, que seria uma pneumonia já adquirida na comunidade, que vai se instalar com mais facilidade nesse paciente com lesão pulmonar. O que a gente entra, geralmente? A maioria dos guidelines eu vou falar mais para frente, mas tenho certeza que vocês vão perguntar. É uma cefalosporina, pode ser ceftraxona ou cefepima, com alguma droga que cubra atípico. Geralmente a gente usa a azitromicina. Então esse é o tratamento padrão, que é o tratamento padrão de PAC na comunidade para paciente que precisa ficar hospitalizado. Então, não esqueça também da testagem do COVID, que eu já expliquei para vocês que é feito com suave nasal, e profilaxia para fenômenos tromboembólicos, a decorrer aí do perfil do paciente que você tiver. Então, nosso paciente, né, aquele jovem de 29 anos, o que a gente fez? Internou, suporte de O2, começou com antibiótico terapia, por conta de uma possível pneumonia secundária, e observação clínica. Ele melhorou muito rápido. Ele internou no dia 30, foi de alta no dia 3, foram 4, 5 dias de internação, melhorou absurdamente, foi 2, 3 dias de catéter de oxigênio, nem precisou ir para a máscara de Venturi, já melhorou rapidamente, tão rápido que não deu tempo de mandar ele para casa fora de isolamento. Ele já ficou assintomático, acho que no 3º ou 4º dia de internação, mas não tinha dado os D14, então a gente mandou ele para casa ainda em isolamento, mas ele se recuperou muito rápido e não teve maiores complicações, mas chamou a atenção a hipoxemia de um rapaz tão jovem, atleta, se apresentou, né, aí no 3º, 4º dia de doença. Ficou alguma dúvida nesse caso? Aqui é uma pergunta da Ana. A tomografia e hemograma podem excluir diferencial de PAC? Excluir, nada na medicina exclui, mas te dá um grau de certeza muito grande em relação à PAC, sim, Ana. Se você pega um paciente com uma leucocitose muito importante, uma neutrofilia muito importante, um número muito aumentado de neutrófilos, se você tem uma tomografia sem duto fosco, só com consolidação em broncograma aéreo, sem PCR positivo, você vai somando tudo isso e você vai compondo um diagnóstico muito mais provável de PAC do que de COVID. Então, isso já aconteceu várias vezes, principalmente em pneumonia aspirativa. Isso é bastante comum, que a pneumonia aspirativa tem uma característica mais fácil ainda de diferenciar da COVID. Mas sua pergunta é ótima. E essa é um ponto, né, que acho que é o principal ponto. Daqui a pouco eu vou mostrar o fluxograma para vocês. Unindo PCR, tomografia, clínica, exame físico e alguns exames laboratoriais, vocês conseguem acertar, confirmando ou descartando os casos, em praticamente 100% dos casos. Pouco foram as situações que a gente ficou na dúvida até o final, manter o paciente até o D14, ter que fazer sorologia depois do D10, do D14. Eu faço muito a contragosto, porque os testes sorológicos são muito ruins, então, dá negativo não exclui, se dá positivo pode ser falso positivo, então, usando esse fluxograma, a gente consegue acertar na maioria das vezes. Então, esse foi o caso 2, uma COVID grave, uma pneumonia de moderada a grave no paciente jovem. E aqui nós temos o caso clínico 3, é um homem, 74 anos, aposentado, ele deu entrada no dia 3 de maio, ele tem diabetes, dislipidemia, um cisto renal, tinha como sintomas febre, fadiga e tosse há 7 dias, e dispneia há 1 dia. E tinha familiares em investigação para COVID. Então, chegou com essa história, né, bastante característica para a gente, já um paciente bem diferente do que eu mostrei inicialmente para vocês, já nos inspirava cuidado por ter algumas comorbidades e tudo mais. E aí, os exames que a gente fez, a troca dele deu 219, já uma troca já ruim, um hemograma mostrando 6.100 brancos, com 26% de linfócito, aqui acho que estava normal, PCR 4,9, e aqui está a gasometria dele, mostrando uma PDO2 de 48. Então, por isso essa troca ruim aqui, eu não sei, eu não esqueci de anotar aqui que ele estava de oxigênio, se ele estava em ar ambiente aqui, mas a troca está aqui, 219. E um PCR
o Covid positivo em 3 de maio. Ele foi o PCR que a gente colheu de entrada, ficou pronto 2, 3 dias. Aqui, em 48 horas, a gente consegue o PCR, o resultado do PCR, certo? Então, e aqui está a tomo. Vejam a importância das lesões desse paciente. Aqui está o laudo, né, para facilitar. Áreas de opacicidade em vidro fosco arredondadas, periféricas bilaterais, multilobulares, por vezes associadas a espessamento de septo interlobular, acometendo de 25% a 50% da área pulmonar. Então, realmente uma pneumonia viral grave, né, num paciente já cheio de comorbidade, e inspirava cuidados. E aí, o que nós fizemos? Internamos o paciente, suporte de O2, ele não conseguiu ficar com o catéter de O2, foi para uma máscara de Venturi, entrou com antibiótico terapia, como eu falei para vocês, foi cefepima, e nesse caso, vocês vão estranhar, vão até arrepiar, quem é infecto vai achar que eu estou louco, mas a gente entrou com cefepima e levofloxacina. Por quê? A explicação está aqui embaixo. Nós temos aqui em andamento, depois eu vou mostrar para vocês, diversos ensaios clínicos. E um deles é um ensaio clínico usando hidroxicloroquina mais ou menos azitromicina. E é critério de exclusão você randomizar pacientes que já tenham usado 48 horas de azitro. Então, para cobrir atípico, a gente acaba usando o levo, que é a única opção, não pode usar nenhum macrolide. Então, a gente acaba usando uma cefalosporina mais leve, tá? Esse paciente, então, foi randomizado, eu não sei que braço ele caiu, porque é um estudo cego, né? Então ele pode ter usado ou não hidroxicloroquina, pode ter usado ou não azitromicina, e ficou em observação. E com ele, como ele já tinha várias comorbidades, a gente ficou muito receoso de fazer, de entubá-lo, deixamos ele, na verdade, numa máscara reinalante. E ele acabou indo bem, ele demorou bastante, veja que ele internou no dia 3, e foi de alta no dia 20, ficou 17 dias internado, mas ele não precisou entubar. A gente conseguiu segurar ele com a máscara reinalante e com não sei o que funcionou aqui, se é que funcionou, porque a gente usou placebo também, né? Então é estudo randomizado, cego, então ele pode ter caído aqui no grupo do placebo, a gente não sabe se ele usou hidroxicloroquina ou azitromicina. De qualquer forma, ele foi tratado com pneumonia secundária, como eu falei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao caso, vocês perguntam, eu vou falar um pouquinho sobre tratamento específico, e não tem como começar a falar de tratamento específico sem olhar essa pirâmide que todos vocês conhecem, que é a pirâmide da medicina baseada em evidência, que nos dá um grau de assertividade desde os estudos que a gente tem menos confiança, que são os relatos de caso, opinião de especialista, passando por estudos in vitro em animais, estudos transversais, caso controle, estudos de corte, os ensaios clínicos randomizados, que todos estão em andamento, tem muito pouco, ou estudos com muitos poucos pacientes foram incluídos aqui em RPC, e nenhuma meta-análise e revisão sistemática, porque a gente não tem esse corpo de conhecimento de ensaio clínico randomizado ainda. Lembrando que não vale, como evidência científica, vídeo de YouTube, experiência pessoal, a gente ouve, porque na minha UTI 100% sai vivo. Alguma coisa de errado, né? O mundo inteiro tá fazendo errado, então. Nova York, Paris, porque só na sua UTI todo mundo sobrevive, né? Intuição, instinto paternal, blog, livro, Instagram, tudo isso não funciona, né, gente? A gente tem que confiar na ciência. Essa pirâmide, ela tem algumas considerações, assim, eu não sou um seguidor religioso da medicina baseada em evidência, eu acho que ela resolve grande parte dos problemas, mas, por exemplo, o ensaio clínico, o estudo retrospectivo que foi publicado na última sexta-feira, na Lancet, que é um ensaio clínico observacional, caso controle, incluiu 96 mil pessoas. Com certeza, tem um valor muito alto aqui na medicina baseada em evidência, é um estudo muito bem feito, né? Às vezes, ensaios retrospectivos, se forem bem feitos, com um N muito grande, dão uma ótima resposta, mas é lógico que a gente sempre pretende usar os ensaios clínicos randomizados, tá? E aqui tem vários potenciais de várias drogas, aqui poderia funcionar hidroxicloroquina, cloroquina, inibindo a entrada do vírus na célula, inibindo a endocitose desse vírus, tem também alguns efeitos imunomodulatórios, potencialmente ativos, mas que a gente não sabe se em vivo funciona. Várias outras opções, como, por exemplo, o famoso Remdesivir, que iria inibir, fazendo
a inibição do RNA a polimerase viral, que vai replicar o RNA, lopinavir ou darunavir-ritonavir, que são drogas usadas para HIV também, que poderiam impedir a clivagem do polipeptídeo precursor do RNA da polimerase viral, vários outros pontos de funcionamento. Mas isso é muita ciência que pode ser possível, mas que a gente tem que provar que funciona. Então, eu prefiro mostrar para vocês as recomendações oficiais dos órgãos científicos, das sociedades científicas que cuidam da infectologia. Primeiro, a Infectious Disease Society of America, que é a Sociedade Americana de Infectologia, dizendo muito claro que não existe nenhum tipo de recomendação de qualquer estratégia, seja por hidroxicloroquina, cloroquina, com ácitro, sem ácitro, ou lopinavir-ritonavir, ou corticoide, qualquer tipo de intervenção fora do contexto de ensaio clínico, porque nenhuma estratégia mostra claramente benefício versus o potencial de evento adverso. Isso é referendado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, está aqui o texto, dizendo que fora de ensaio clínico não é para que sejam usadas essas medicações, porque elas não têm uma eficácia comprovada e não tem também estudos mostrando que o potencial risco supere os potenciais benefícios. Esse documento até já foi atualizado por uma nota em conjunto da Sociedade Brasileira de Infecto, com a Adpinion e com a Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Essa aqui é uma entrevista que eu dei para o Portal G1 falando mais ou menos sobre isso, né, que não adianta achar que funciona, tem que provar que funciona. E a SBI, então, conclui que a gente tem que fazer estudos clínicos randomizados. Está aqui o que a gente está fazendo para mostrar para vocês, né? Então, esses são os estudos em andamento aqui no HC, os ensaios clínicos randomizados, o Coalizão 1, que são 630 pacientes para serem incluídos no Brasil todo, no ensaio clínico multicêntrico, são de 40 a 60 hospitais que estão participando, e aqui a hidroxicloroquina em paciente de menor gravidade, aquela pneumonia de moderada a grave, que a gente viu no paciente número 3. Justamente foi esse o estudo que o paciente número 3 entrou, saber se vai funcionar a hidroxicloroquina sozinho versus hidroxicloroquina com azitromicina versus não fazer nada. Aqui o Coalizão 2, aqui para pacientes, então, com suporte ventilatório, pacientes de UTI, 440 pacientes, a mesma coisa. Hidroxicloroquina versus hidroxi mais ácitro versus não fazer nada. E aqui o Coalizão 3, que não tem a ver com hidroxicloroquina, tem a ver com dexametasona. Lembra aqueles pacientes que eu falei para vocês que evoluem naquela fase final, aquela fase grave, aquela fase já de citocina, de tempestade de citocina? Aqui daqui a pouco eu vou mostrar uma paciente desse nível. Você usa dexametasona em alta dose, pensando num papel anti-inflamatório nesses pacientes, então, que talvez tenham insuficiência respiratória aguda grave pela potente ação inflamatória das citocinas. E tem o Coalizão 5, que são pacientes de ambulatório, são pacientes com nenhum caso 1, pacientes que têm síndrome gripal, resfriado leve, e aí a ideia é usar hidroxicloroquina versus hidroxi mais ácitro versus placebo, para tentar entender se... Não, nesse aqui não tem placebo, no Coalizão 5 não tem ácitro. É hidroxicloroquina versus placebo, não tem ácitro, porque não foi internado. São só 2 braços. Para entender se a hidroxicloroquina pode prevenir, então, casos de hospitalização ou de doença grave ou mortalidade. Então, esses são os desenhos dos 4 estudos que a gente está fazendo atualmente, tem alguns que vão entrar mais para frente, para tentar mostrar, então, que essas potenciais intervenções são benéficas. Ficou alguma dúvida em relação a como funciona essa filosofia de não prescrever medicações que não têm eficácia comprovada? Vocês entenderam por que existe toda essa polêmica em torno da hidroxicloroquina, cloroquina? Alguém ficou com alguma dúvida? Enquanto isso, a gente passa para o caso clínico 4. É um homem de 72 anos também, aposentado. Esse paciente deu entrada no dia 8 de maio. Ele é um paciente dialítico, ele tem doença renal crônica, já grave, ele está em diálise renal, por conta de uma diabetes
descompensado e ele também é hipertenso. Ele tem sintomas de febre e diarreia há 7 dias e confusão mental há 2 dias. Então, um paciente que, eu peço que vocês prestem atenção, porque idoso, ele acaba tendo esse tipo de comportamento. Ele começa a ter confusão mental, não refere direito às coisas. E também tinha familiares em investigação COVID. Tá? Então, um paciente já com uma baita de uma comorbidade importante para COVID e tinha essa história. E aí, olha o que aconteceu com esse paciente. Esse é um paciente que vocês devem prestar atenção. A gasometria dele foi incrivelmente normal. Olha essa tomografia e veja a gasometria desse paciente. Normal, não tinha hipoxemia. Tem quadros bastante paradoxais, né? Talvez um pouco dessas lesões tenham outro tipo de etiologia. Aqui na toma vocês estão vendo que os achados são típicos para a pneumonia COVID por conta de opacidades pulmonares em vidro fosco, às vezes associadas a espessamento liso de septo interlobulares e áreas de consolidação. Mas o PCR, gente, veio negativo. E aí? Como é que eu faço? Um paciente que tinha uma clínica de tosse e diarreia, confusão mental, em diálise, tinha familiar em COVID, com investigação em COVID. A Maria está perguntando, suave nasal. É suave nasal de orofaringe, né? A gente manda 3 cotonetes. Manda 2 de nasal e 1 de orofaringe. Não sei qual deu positivo, a gente não sabe. Hemocultura. Pode fazer, mas não vejo grande benefício. Escarro. E aí, pessoal? Será que é COVID? A tomo, o radiologista laudou aqui como típicos de pneumonia COVID. Tinha alterações realmente bastante sugestivas, diria eu. O João falou para repetir o PCR. Então vamos ver o que a gente fez aqui. É aqui o fluxograma que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, quando você tem uma suspeição de COVID, principalmente nesses pacientes com síndrome respiratória aguda grave, é necessário associar dados clínicos, laboratoriais e de imagem. A Bruna está falando aqui, repetiria o PCR e pedia painel viral. Eu também queria pedir painel viral, Bruna, mas a gente não tem ainda painel viral, a gente está lutando para conseguir. Painel viral, o que é? É um exame que você faz os PCRs para todos os vírus respiratórios de importância epidemiológica. Influenza, parainfluenza, um monte de outros, né? A gente não tem aqui, mas a Bruna tem toda a razão, seria muito legal. A Maria falava para tratar para a PAC. Com certeza a gente fez o tratamento antibiótico para ele. Mas e para excluir COVID? Então aqui está o ponto, né? Então quando você tem uma forte suspeita, ele tinha uma clínica compatível, uma tomo bastante compatível. Então, se eu tenho o resultado PCR COVID detectado, não há dúvida, confirma o diagnóstico. Por quê? Porque o PCR tem uma especificidade muito alta, virtualmente 100%. Agora, quando o PCR vier não detectado, mas existia essa chance de falso negativo, que a gente pensou nesse caso 4, nós temos que levar em consideração que ele pode ter caído nesse falso negativo. Portanto, o caso COVID confirmado é aquele que tem o PCR positivo, independentemente dos achados clínicos e tomográficos. É por isso que, às vezes, a gente faz diagnóstico em assintomático. Não sei para que validade, se ele não transmite ou se ele transmite pouco, mas é por causa disso. O caso descartado é aquele caso que não tem nada a ver, baixa suspeição clínica, tomografia, como foi discutido agora, de PAC, e vem um PCR positivo. Você descarta de vez. Agora, esse caso aqui é o que realmente o pessoal falou. A gente tem que repetir o PCR. O primeiro veio não detectado, mas a suspeição é alta clínica e a toma é sugestiva. Eu mantenho até o segundo isolamento, até o segundo resultado, ou se eu não puder repetir, alguma coisa assim, eu espero 14 dias do início dos sintomas ele ficar assintomático. Mas nesse caso a gente repetiu e veio positivo. Então o primeiro PCR foi falso e negativo, e o segundo, devido à suspeição clínica e tomográfica, veio positivo. Vocês viram como funciona o fluxograma? A gente sempre tem que pensar assim. Se fizer a suspeita, mesmo se esse PCR aqui, se esse segundo viesse negativo, eu manteria em isolamento, não faria um terceiro, que eu imaginaria que ele não está tendo muita replicação em trato respiratório alto. Isso pode acontecer nas fases finais, a replicação fica só no pulmão. Por isso que o lavado brônquico talvez seja mais útil. Mas eu não vou conseguir fazer lavado brônquico com facilidade nessa pandemia. Talvez em paciente entubado.
Mesmo se esse segundo PCR viesse negativo, eu ia esperar um pouco, talvez fazer uma sorologia lá pelo 14º dia. Isso seria uma outra estratégia possível. Não deu tempo de eu colocar um caso desses aqui para vocês, mas a gente já pensou dessa forma. Então, esse paciente foi internado com oxigênio, antibiótico terapia, observação, e ele nem precisou de ventilação mecânica. Ele ficou bastante tempo internado, do dia 8 ao dia 23 de maio, mas ele foi de alta sintomático no dia 23, confirmando, então, uma COVID grave, uma pneumonia grave num paciente em diálise, mostrando, então, a importância do fluxograma. E aí, o último caso, pessoal, para a gente fechar, né, já são quase 2 horas aí de discussão, é um homem, desculpa, é uma mulher, eu coloquei errado aqui, uma mulher de 52 anos, ela é cozinheira, ela deu entrada no dia 6 de maio de 2020. Ela tem como antecedente só diabetes. Os sintomas dela são tosse há 7 dias e dispneia há 1 dia. E ela é filha do caso 3. Então, quando ela internou, a gente já sabia que ela tinha um familiar com Covid, que ela é filha do caso 3. Lembra daquele senhor de 72 anos, o aposentado, que não era doente renal? Então, ela era filha dele. E aí? Ela chegou com esse quadro, né? Como é que a gente faz diagnóstico? Então, você já sabe, a gente fez uma gaso nela e veio com uma troca péssima, uma troca menor que 100, com um PCR positivo. Esse atomo dela, atomo extremamente ruim, com mais de 75% de acometimento, e essa paciente foi para a UTI. Aqui, brevemente, tem os critérios para internação em UTI, que depois vocês podem ver com calma, principalmente nesse grupo de pacientes. Tem as medidas bastante específicas para manuseio do paciente em unidade de terapia intensiva, que eu vou deixar também para vocês verem com calma, mas no segundo momento, porque esse não é o objetivo da discussão. Lembrar que a COVID é de notificação obrigatória, então existe um CID tanto na classificação antiga do CID quanto na nova. O CID que a gente está usando por enquanto é o B34.2. Existem as orientações de alta domiciliar que a gente já discutiu, que é ficar em isolamento até o 14º dia do início de sintomas, se ficar assintomático nas últimas 72 horas, 48, 72 horas. Algumas orientações de alta domiciliar, isso a gente já deixa até impresso para o paciente, principalmente higienizar objetos que podem ter contato com saliva e com múltiplas gotículas. Tem a questão do atestado de óbito, vou mostrar aqui o modelo como é que a gente preenche. Então, se o caso está confirmado, se tem um PCR positivo ou sorológico positivo, você coloca COVID-19, o tempo de duração da clínica e o CID B34.2. Se você não tem o teste disponível, você coloca síndrome respiratória aguda grave, doença respiratória aguda, e coloca exame em andamento, COVID-19. E aqui tem a foto de uma dessas pacientes que a gente discutiu, não vou falar qual, né, mas ela permitiu, aqui participou até de uma matéria no G1, dizendo da experiência dela aí. Ela estava na primeira leva dos nossos pacientes, os 10 primeiros de UTI. Dentre os 10, apenas uma sobreviveu dessa primeira leva, né? Nossa mortalidade inicial foi muito alta, e como todos os serviços, depois que a gente passou a ter mais experiência, a mortalidade foi caindo, né? Então, é a mensagem de que às vezes não é só o respirador que salva a vida, é não ir para a UTI. Por isso a importância de fazer o diagnóstico precoce. Se você testa a população inteira, você acaba descobrindo quem tem, e você já faz toda a abordagem terapêutica inicialmente, dá oxigênio interno nesse paciente e evita intubação. Aqui tem algumas dúvidas da Ana. Sempre associar antibiótico terapia? Sim, faz parte de todos os protocolos, eu mostrei aqui para vocês. Todos os pacientes que precisam de hospitalização, aqueles que têm síndrome respiratória aguda grave, então a COVID grave, que é a pneumonia moderada grave ou a COVID crítica, cobertura de antibiótico por conta do quê? Pneumonia secundária. Então, depois de uma instalação de uma pneumonia viral, vem uma pneumonia por pneumococo, por atípico, por qualquer germe que já esteja lá. Lembrando que as pneumonias por ventilação mecânica são uma complicação, né, possível, e aí alguns pacientes têm que escalonar para vancomicina, para meropenem, vancomycin, várias associações necessárias para cobrir possíveis pneumonias relacionadas à ventilação mecânica. O João está perguntando, familiares assintomáticos,
de pacientes confirmados tem que fazer teste? Não, João. Então, pacientes, familiares assintomáticos, de contactantes de positivos, vão ficar em, aí a palavra verdadeira, né? Quarentena. Quarentena significa você pegar uma pessoa que provavelmente teve contato e deixar ela em observação de sintomas por 7 dias. Depois de 7 dias, se ela não manifestar, aí ela pode sair da quarentena. Mas não adianta testar, porque, como a gente falou, qual é a vantagem de você testar, né? Você não sabe se o indivíduo vai ou não transmitir, fora que um falso negativo, um exame negativo também, provavelmente vai ser bem comum. Sequelas pulmonares, Sara, pouco estudado ainda, por conta da literatura ter menos de 180 dias de evolução. A priori, a tomografia volta ao normal do que era, mas a gente não tem uma larga experiência que eu possa te dizer isso com certeza em termos de ciência. Provavelmente, como qualquer outra pneumonia viral, os indivíduos vão evoluir sem sequela. O Alan pergunta, pacientes com síndrome gripal têm muita chance para evoluir para quadros graves? A chance é aquela mesma, né? São 15% do total, 19% do total dos pacientes que acabam tendo contato. Eles passam, todos os indivíduos com síndrome gripal passam por essa chance, né? É que alguns se recuperam, a grande maioria, 81%. Sequelas neurológicas. Se o indivíduo não tiver um AVE, não tiver nenhum tipo de manifestação direta do sistema nervoso central, nenhuma sequela, Patrícia. Nós não vimos ainda aqui na nossa experiência AVE. A gente viu um infarto, um paciente que provavelmente infartou por Covid, porque ele cursa com fenômenos tromboembólicos, como a gente sabe, uma parte deles, né? Então, teve uma paciente que chegou com síndrome gripal e evoluiu com IAM. E realmente ela tinha o dedímero aumentado, fibrinogenio estourado, e na verdade a gente conseguiu diagnosticar um IAM nela, bem atípico. Então a gente sabe que isso pode acontecer também com o território arterial, vascular cerebral, então isso obviamente pode ser uma sequela em indivíduos que têm esse tipo de manifestação. Mais alguma coisa, pessoal? Ótimo, então. Eu quero agradecer o convite da Liga de Infectologia, agradecer também todas as ligas que participam aí do Interligas, e fico à disposição aí para atividades futuras, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, professor.